Jesus, amém. Obrigado, pastor. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Celebração, noite de festa, estamos à mesa com o Senhor Jesus e uns com os outros. Vamos ler então o texto da ceia, alguns versículos que eu quero compartilhar com os irmãos, o entendimento que o Espírito nos deu sobre o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 27. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Glória a Deus. Está feliz com Jesus? Eu estou. Ele é maravilhoso. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus? Então nós, normalmente, entendemos que a ceia, que esse texto, participar da ceia do Senhor indignamente, seria o fato de nós estarmos em pecado, nós estarmos em alguma falha, e aí nós participarmos e trazermos para nós condenação. Isso resultaria em muitos estarem fracos, se nós estarmos fracos, nós estarmos doentes. Mas, meditando nesse texto, nós entendemos, pelo Espírito de Deus, que não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer a respeito da ceia do Senhor. Se nós pegarmos o início do contexto, no versículo 17, ele vai dizer que não podia louvar e não podia concordar com aquela igreja que dizia que estava participando da ceia do Senhor, mas que aquilo que eles estavam fazendo não era a ceia do Senhor. E ele começa já desde o início, no versículo 18, 19 e 20, dizer qual era o problema que estava acontecendo naquela igreja. Vamos fazer um exemplo aqui, para facilitar o nosso entendimento. Vocês já devem ter participado, inclusive na igreja tem muito isso, tinha pelo menos na minha época da mocidade, que não faz muito tempo, fazer aqueles piqueniques, onde se propunha, cada um leva um prato, cada um leva alguma coisa, e nós fazemos uma grande mesa, e todos participam. Já participaram disso? Só eu? Não é que é o chamado piquenique comunitário. Então, um trazia lá um pão com manteiga, outro trazia salame, outro trazia alguma coisa melhor, outra pior, outro, né, no raciocínio humano, né? Mas chegando lá, todo mundo fazia uma mesa só e todos participavam de tudo. A ceia do Senhor, nesse tempo aqui, na igreja de Corinto, era mais ou menos isso. Os irmãos se reuniam para fazer uma festa, e cada um trazia o que tinha para poder contribuir de alimento, e depois fazia essa grande mesa e todos participavam. E o apóstolo Paulo começa a orientar os irmãos que não estava correto um procedimento deles nessas festas que eles promoviam. E a ceia deles era com comida mesmo, não é um pedacinho de pão e um pouquinho de suco que nós participamos aqui, era bastante comida. E o apóstolo Paulo falou: olha, está errado o comportamento de vocês, porque vocês não esperam uns pelos outros. Os que chegam primeiro já vão comendo, e se brincar, comem tudo, e os que chegam um pouco atrasado, fica chupando o dedo, não come nada. Ele começa a dizer, diz isso aqui no 21, né? Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Porque a ideia era o quê? Reúne todo mundo, espera todo mundo chegar, a mesa está posta, façamos uma oração, agora vamos dividir
Porque foi isso que Jesus ensinou. Eu recebi do Senhor, é isso, ó. Vamos dividir. Então, divide, todo mundo pegou, está todo mundo suprido, falta alguém chegar? Não. Então está todo mundo com a sua porção do que foi feito coletivamente? Tá. Então vamos comer agora e vamos nos alegrar na presença do Senhor. Mas não era isso que acontecia. Eles, como diz o versículo 21, chegavam, comiam antecipadamente. E Paulo vai dizer então que ao ponto de antecipadamente só para si, assim um tem fome, quer dizer, o que chega depois não tinha nada para comer, e outros se embriagavam, quer dizer, ficava com a barriga cheia, né? Não pensava no próximo. Então ele estava dizendo, isso aí não é ceia do Senhor, isso aí não é o que o Senhor Jesus ensinou. E aí, nos versículos que nós lemos, ele diz, qualquer que comer esse pão, beber o cálice do Senhor, indignamente, de forma indigna, ou seja, ele estava identificando que essa forma, esse comportamento dos irmãos, era indigno de ser chamado ceia do Senhor, porque eles não estavam celebrando verdadeiramente a ceia do Senhor, está no versículo 27. Por isso, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Corpo do Senhor, grava isso aqui. Aí ele diz, olha, examine vocês aí, vocês acham que está certo isso que vocês estão fazendo? Não está, porque vocês não estão tendo um sentimento de comunidade, unidade. Vocês não estão tendo um pensamento de um senso de pertencimento. Vocês não estão tendo um pensamento de coletividade. Vocês estão, como que é, na minha análise, tá? Nós vemos muito hoje um comportamento individualista, egoísta, egocêntrico. Cada um por si, como que é o ditado que a gente ouve aí? Cada um por si e Deus por todos. Não pode ser assim na igreja do Senhor. Então o apóstolo Paulo busca corrigir, logicamente que isso era um pecado, mas não era outro pecado qualquer que eles tinham cometido, que estava impedindo eles de participar verdadeiramente da ceia do Senhor. Era esse aqui, específico. Pecado contra o corpo do Senhor. E aí ele vai dizer aqui, ó, porque o que come e bebe indignamente, o versículo 29, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então aqui está a palavra-chave. Discernir significa receber um entendimento, receber uma compreensão do que é o corpo do Senhor. E se nós estudarmos, nós vamos ver que isso aí é dado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que dá esse discernimento para nós, que dá esse entendimento, para nós entendermos que nós somos um só, que nós somos uma comum unidade, que nós somos uma coletividade. Eu não posso pensar só em mim, garantir o meu, os outros que se explodam. Não posso ter esse pensamento. Nós temos que ter esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a você, você pertence a mim. Uma vez que nós estamos intimamente ligados, se eu sofro, você sofre comigo. Se eu me alegro, você se alegra comigo. Se você sofre, eu também sofro. Se eu tenho fome, você sente fome, sente o peso da minha fome. Se você sente fome, eu sinto o peso da sua fome. Se nós temos um alimento, nós vamos dividir. Era esse o propósito do apóstolo, que eles não estavam entendendo, não estavam discernindo. Por causa disto, porque não havia esse entendimento de que dessa coletividade havia muitos fracos e doentes no meio daquela igreja, porque não estavam sendo cuidados da maneira que era necessário ser cuidados. Estavam sendo esquecidos. Não acontece, comigo acontece, eu estou confessando meu pecado hoje na ceia do Senhor, e já anteriormente meditando, eu falei, eu preciso mudar isso. Muitas vezes
se você parar para pensar agora, tem irmãos faltando no nosso meio, que estavam conosco, que não estão, que sempre estão conosco e não estão. Eu não vou falar quem é, mas se você analisar, você vai, pelo menos deveria, né? Nós deveríamos sentir falta desse irmão ou dessa irmã, nos preocuparmos com eles, porque aí sim nós estaríamos participando da ceia do Senhor, porque nós estaríamos cuidando uns dos outros. E aí ele vai aprofundar esse tema aqui, muitos fracos e doentes, discernindo o corpo do Senhor. Se nós formos nesse próprio livro, no capítulo 12, ele vai explicar o que é corpo do Senhor, para nós entendermos, porque assim, capítulo 12, versículo 12, a unidade dos membros do corpo, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Captaram, hein? Então, nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos os membros. E como o próprio texto vai dizer ali, todos os membros do nosso corpo são importantes. Todos. E você vai sentir falta de qualquer um que vier a faltar. Deveria ser assim também espiritualmente falando em relação à igreja. A figura da igreja é que nós deveríamos ter esse senso de coletividade, esse senso de irmandade, esse senso de pertencimento. Eu pertenço aos irmãos, os irmãos pertencem a mim, no sentido espiritual, e até sentindo dores, a mesma dor que o irmão está sentindo, nós, por amor, sentimos também, e nós cuidamos uns dos outros, nós investimos no sucesso uns dos outros, e nós trabalhamos uns pelos outros, como o contexto aqui vai dizer, recebemos dons de Deus, recebemos talentos de Deus, e nós usamos esses dons e talentos para investir no bem-estar do meu irmão. Então a Santa Ceia que nós chamamos, não seria só esse momento aqui, que nós vamos participar do corpo ali, do pão e do suco da uva, lembrando que Jesus nos ensinou, seria o nosso dia a dia, como igreja, uns cuidando dos outros, uns sofrendo uns com os outros, se alegrando uns com os outros, pensando no bem-estar uns dos outros. E nós vivemos nessa cidade grande, correria, louca, aquelas, né, correndo atrás do vento, e muitas vezes esquecemos de alguém. Às vezes está no nosso meio alguém morrendo, porque quando ele fala aqui, no vosso meio, muitos fracos e doentes, e até
alguns que dormem, o dormem aqui é morto. Então, muitos no nosso meio estão doentes e muitos estão até mortos, porque nós não discernimos o corpo do Senhor, não entendemos que nós somos membros uns dos outros, que nós pertencemos uns aos outros, que nós estamos ligados de alma. A palavra de Deus vai dizer que quando acontece o casamento, não é só uma união de corpos, é uma união de alma, se torna uma só carne. E nós estamos, como corpo de Cristo, casamos com Jesus, então nós estamos ligados com Ele de alma, de espírito, de tudo. E se arrancarem um membro nosso, nós vamos sentir dor, nós vamos sofrer, deveríamos sentir dor, deveríamos sofrer por esse membro que foi arrancado, por esse membro que foi tirado do nosso meio. Isso sim é a ceia do Senhor. Então seria uma prática de vida que nós praticamos coletivamente, diariamente, momento a momento, preocupando mais com a necessidade do outro do que com as nossas. Muitas vezes nós falamos, vim buscar a minha bênção, vim buscar a minha vitória. Nada disso, vim buscar a vitória do corpo, vim buscar a vitória dos meus irmãos, vim me oferecer como sacrifício vivo para o Senhor Jesus, para Ele me usar para benefício dos meus irmãos. Isso deveria ser o meu pensamento, o pensamento de cada irmão, cada irmã. Aí ele vai dizer, lá no capítulo 10 desse mesmo livro, nessa carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16: porventura, o cálice de bênção que abençoamos, nós vamos orar daqui a pouco pelos elementos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Quer dizer que nós participamos do sangue de Cristo, nós todos participamos do sangue de Cristo. O sangue é a vida, nós participamos da vida de Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo corre nas nossas veias, como corpo de Cristo. Não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Agora a gente pensa que participar do pão aqui é participar do pãozinho ali, né? Simbolicamente, nós comemos aquele pãozinho ali. Mas veja aqui o que Jesus disse em João 6:53. Na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Jesus falando dele mesmo. Então, comer a carne, aí os fariseus vão perguntar aqui, como que esse está louco? Como que nós vamos comer a carne dele? Como que nós vamos beber o sangue dele? Logicamente que Jesus estava falando figurativamente da vida dele, nós sermos participantes da vida dele nas nossas vidas, estarmos intrinsecamente ligados com Jesus. Então, o pão que nós abençoamos, o pão que nós, o sangue ali, que nós damos graças, é a vida do Senhor Jesus que corre nas nossas vidas. E se nós temos a vida do Senhor Jesus em nós, nós vamos, assim como o Senhor Jesus entregou a sua vida como um alimento para nos alimentar, o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo vai nos impulsionar a nós também sermos alimentos para os nossos irmãos. Quer dizer que os irmãos vão comer meu braço, comer minha carne? Não é isso, é figurativamente. Nós temos que nos doar, nós temos que nos empenhar para que o irmão não se enfraqueça, como diz lá o texto, não esteja fraco. Nós temos que colocar a serviço do Senhor os nossos dons, que não são nossos, que Ele nos deu, dons e talentos, habilidades, recursos, capacidades, tudo que temos e somos. Estamos estudando isso aí nas quartas-feiras. Temos que colocar à disposição do Senhor para que haja saúde no meio da casa de Deus. Para ilustrar isso, talvez vocês não sejam do meu tempo, mas no meu tempo, a comunidade, isso fora da igreja até, a comunidade que nós vivíamos,
normalmente tinha aquelas situações, acho que o Michel já passou por isso. Ah, o colega vai bater uma laje. Já passou por isso, Michel? Já, né? Nosso colega vai bater uma laje. Está chamando a gente lá para bater uma laje, quer dizer, encher a laje de concreto, né? Ele preparou a laje, está construindo a casa dele e ele vai... Aí, vamos lá, vamos todo mundo lá. Aí, compra lá um pão com mortadela, comprava lá é o mais barato que tinha, né? Pãozinho com mortadela, tubaína, vocês são do tempo da tubaína? Vamos lá, 7 horas da manhã, todo mundo lá, hein? E aí, fazia aquela maceira, aquele negócio, todo mundo mexendo, colocava na lata e joga e vai. Todo mundo trabalhando, sem ganhar nada, a não ser o pão com mortadela, quando tinha, né? E a tubaína, sim ou não? Não era assim? E a gente fazia aquilo com a maior alegria. Pô, o irmão, o nosso colega, João, Zé, sei lá, está construindo a casa dele, ele vai morar agora, que maravilha. E a gente ficava a maior felicidade do mundo. Hoje em dia, se você falar para alguém, vamos bater uma laje, vai ter churrasco? Vai ter churrasco, vai ter picanha? Se não tiver, eu não vou não. E ainda tem aqueles que começou a laje, encher a laje às 7 horas da manhã, chega às 11, trazei um pouco lá. Aí carregou uma lata, para depois participar do churrasco. Interesseiro, né? Então esse senso de ver, o meu irmão, isso depois na igreja, estando na igreja, nós vimos situações, por exemplo, a irmã Maria, hipoteticamente, tá? Não é a irmã Maria aqui não, outra irmã Maria, tem várias Maria no mundo, né? Não tem uma Maria só. A irmã Maria está, o barraco dela lá, está com as madeiras podres. Vamos lá, vamos reunir nós aqui, os varões da igreja, vamos reunir, vamos lá, na madeireira lá, vamos achar uma madeira, vamos arrumar o barraco da irmã, vamos, aquela festa, nem tinha pão com mortadela, mas a irmã não tem nada lá, tá difícil a situação dela, então, você leva isso, você leva aquilo, a gente leva aquilo, e chega lá, a gente se une lá e vamos resolver o problema da irmã. Ela é viúva, ela está necessitada, vamos ajudar ela. E a igreja se unia e tal, ia lá. Alguém participou disso? Eu tive o privilégio de participar disso. Eu sinto falta disso, sinceramente. Né? Então ia lá e a irmã ficava toda feliz da vida, porque a casinha dela lá ficava arrumada. Coisa gloriosa. Isso é o corpo de Cristo em ação. Isso é o corpo de Jesus em ação. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós discernirmos, nós entendermos, nós estarmos atentos, nós estarmos ligados. Quando um membro sofre, nós precisamos estar sofrendo com ele. A gente costuma dizer, né? Quando o membro está com problema, chama o pastor, né? Liga para o pastor. Quando ele está fazendo churrasco, ele não lembra do pastor. Mas não precisa lembrar também, não. Não precisa lembrar. Estou brincando. O prazer nosso é poder ver os irmãos bem, né, em todos os sentidos. Hoje em dia, talvez esteja difícil, né, nós sabermos que os irmãos estão enfrentando alguma dificuldade, porque algum tempo para cá veio essa teologia do triunfalismo. Então o crente vir contar problema, dá a entender que ele é um derrotado, que ele não está com Jesus, que Jesus não está com ele, né? Essas igrejas que surgiram aí, falando, se você está passando por problema é porque Deus não está com você, e essas pregações aí do Satanás, né? Então, talvez dificultou, muitas vezes nós não temos bola de cristal, a gente também não tem Deus, para os servos dele da Bíblia, ele não dava todas as revelações, o pastor também, às vezes, não tem a revelação que o irmão está passando por alguma dificuldade. Então, o certo seria nos nossos grupos, né, nas irmãs, nos jovens, cada grupo ficar interessado para saber qual a necessidade que o irmão está tendo, e se nós podemos ajudar, irmos lá e ajudarmos, ir lá e promover o benefício na vida do irmão. E assim nós verdadeiramente vamos estar discernindo o que é ser corpo do Senhor, servindo uns aos outros. Aqui no Romanos 12, o apóstolo Paulo vai dizer para nós não nos conformarmos com este mundo, tomarmos a forma desse mundo. Nesse mundo que é cada um por si e Deus por todos. Entre nós não pode ser assim. Nós temos que, ele diz, porque pela graça me é dada, versículo 3, digo a cada um de vós que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança,
conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus vai repartir a cada um de nós alguma capacidade, alguma habilidade para nós servirmos na igreja. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, ele vai dizer, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tem de diferente dom, segundo a graça que nos é dada, coloquemos esses dons a serviço da igreja. Coloquemos esses dons, talentos e habilidades a serviço da igreja. Isso é entender o que é o corpo de Cristo. Por isso que muitas vezes eu até comento com alguns irmãos que eu sou contra aquela pessoa. Porque ceia é comunhão. Comunhão vertical. Estou no momento, à mesa com o Senhor Jesus, estou fazendo meu momento de comunhão com Jesus. E comunhão horizontal. Estou à mesa com vocês, estou fazendo o meu momento de comunhão com vocês, que deve refletir a nossa comunhão diária aqui. Eu cuidando de vocês, vocês cuidando de mim. Senão, nós estamos só comendo um pedaço de pão e bebendo um copinho de suco. Tem que refletir a realidade da nossa vida. Por isso que eu estava, como eu estava dizendo, muitos irmãos, hoje é dia da ceia, hoje eu preciso estar lá na igreja. Então vem só no dia da ceia, depois desaparece. Aí não participa da vida da igreja. Então ele veio só comer um pedaço de pão e tomar um copinho de suco, porque não é a ceia do Senhor que ele participou. No final aqui desse texto, Paulo vai dizer assim, quando vocês se ajuntarem, esperai uns pelos outros. Olha que o final, ele começa com a preocupação de haver esse entrosamento na igreja e termina com essa preocupação. Esperem uns pelos outros. Não seja individualista, seja comunitário, tenha esse senso de pertencimento, tenha cuidado do corpo. Nós não somos, o corpo não é um, o corpo são muitos, que se tornam um com Jesus, e nós temos que cuidar uns dos outros. E pior é aqueles também que não vêm na ceia, e depois, no outro dia seguinte, quer participar da ceia. É uma prática nossa daqui, mas vem aqui individualmente um ou dois, só para que dá a entender que se nós não comermos o pão e não bebermos o suco, nós estamos fora do corpo de Cristo. Não. Às vezes muitos bebem e comem, mas estão fora do corpo de Cristo, porque não estão nesse entendimento que nós precisamos servir uns aos outros, que nós precisamos nos doar uns pelos outros, que nós precisamos ter cuidado uns dos outros, que nós precisamos ter esse senso de coletividade. Então, não está adiantando nada o que está fazendo, né? Vem aqui depois que acabou o dia, tudo bem, está trabalhando, está assim, está assado, mas se você está vivendo com esse intuito de servir a Cristo, servindo o corpo de Cristo, mesmo que você fique um mês sem comer o pão ali, beber o suco, você não está cortado, você está ligado. No mês seguinte você vem e participa da comunhão, refletindo algo que já é verdadeiro, uma comunhão que já acontece diariamente. Amém? O corpo de Cristo é maravilhoso, é o lugar de cura, é lugar de restauração. Nós somos uma comunidade porque onde o sangue de Jesus corre nas nossas veias e nós vamos sendo curados. Eu me converti no ano de 89, no ano de 90 eu tive um linfoma na garganta, um câncer. A igreja que eu participava, ela me mostrou o que é ser corpo de Cristo. Deixa eu ver se eu consigo contar sem chorar. Os irmãos, eu estava morando lá no Cruzado 2, e ia começar o tratamento da quimioterapia, ia alterar a minha imunidade. Os irmãos foram lá me visitar, viram o esgoto passando na porta do barraco lá que eu morava, falaram assim, não, ele não pode ficar aqui. Me pegaram e levaram para a casa deles, e cuidaram até que eu ficasse curado. Então, e aí a mocidade se envolveu, aí os jovens, os adolescentes se envolveram, aí as irmãs se envolveram, aí os varões se envolveram. E esse casal que me levou para dentro da casa deles, para cuidar de mim,
Ficaram completamente envolvidos. Por isso que às vezes, o que eu aprendi com eles, eu também faço. Houve ocasiões que eu acolher irmãos na minha casa também. Ainda que a minha família fale, você é louco, você fica trazendo essa pessoa para dentro da sua casa, você nem conhece ele direito. Fizeram isso comigo. Os irmãos lá nem me conheciam direito, fazia um ano que eu estava na igreja, eles pegaram e me levaram para dentro da casa deles, cuidaram de mim, foram corpo, me incluíram no corpo. E graças a Deus por isso que eu estou aqui hoje. O pastor, que eu não podia ir, de fraqueza, eu não podia nem andar, o pastor me pegava, colocava dentro do carro dele, me levava lá no Hospital das Clínicas, daqui do Jardim Irene até lá no Hospital das Clínicas, me carregava no colo. Então, eu sei o que é ser parte de uma igreja, porque essa igreja me ensinou. Então, por isso, eu tenho me cobrado de ser mais igreja, de verdade, de servir mesmo, colocar tudo que temos e somos, é o que nós estamos estudando, pertence ao Senhor. Todas as coisas são dele, por ele e para ele. Então, nós estamos aqui para ele. Então, não fique, estou falando para mim, não fique com esse pensamento mesquinho, não vou ajudar ninguém, não. Nós temos que nos doar, assim como Jesus se doou por nós. Nós estamos celebrando aqui hoje porque Jesus falou assim, ninguém tira a minha vida, eu livre e espontaneamente a dou. Tenho poder para dar e para reaver. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Eu não chamo vocês mais de servos, chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vocês sabem. Então nós somos o corpo de Cristo. Vamos participar da ceia do Senhor com esse pensamento. Precisamos resgatar aqueles que estão fracos, aqueles que estão doentes, e até mesmo aqueles que estão mortos, porque o Senhor tem poder para ressuscitar. Vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós somos o teu povo, somos a tua igreja, somos parte do teu corpo, membros individuais, mas somos partes do teu corpo. E o Senhor que nos incluiu. Nós estamos sem Deus, sem esperança no mundo, mas o Senhor, por causa do amor com que nos amou, nos ressuscitou e nos incluiu no seu corpo. Nos ajuda, Senhor, a valorizar isso cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém?